No vídeo de hoje vou falar sobre essa fontezinha de alimentação, que é um tanto rara aqui no Brasil. Explicar um pouquinho sobre a história dessa marca, né? Da onde ela vem. Eu tenho dois modelos diferentes dessa mesma marca, da Metronics. E hoje eu vou focar nesse. Vou falar um pouquinho do outro modelo, que é uma fonte um pouco maior, né? E ela tem especificações bem interessantes. Ela não é uma fonte convencional de alimentação. Eu já vou explicar o porquê. Então, essa fontezinha da Metronics, modelo 526. Essa marca Metronics é uma marca japonesa. Ela foi fabricada em meados dos anos 80. Essa é uma marca que não existe mais com esse nome. Agora ela se chama Metrotech. Inclusive tem um site dessa empresa. E eles ainda fabricam fontes de alimentação. Claro que vários modelos, como esse, por exemplo, e o outro modelo que eu tenho, já deixaram de ser fabricados há muito tempo, né? Hoje em dia não compensa fabricar uma fonte dessa. Essa é uma fonte linear, tá? Vejam só, ela vai até 18 volts, 2 amperes. Então hoje uma fonte chaveada com essas características é praticamente desse tamanho aqui. Muito menor e muito mais barato de ser fabricada. Mas essa marca ainda continua fabricando aí, fazendo modelos de fontes, principalmente para uso industrial. Mas essa fonte que eu tenho aqui, ela é muito interessante, porque ela tem características que vão além de uma fonte convencional, que é altíssima estabilidade de tensão. Então ela é uma fonte de referência. No caso desse modelo, nós estamos falando de uma precisão em torno de uma estabilidade, né? Em torno de 50 ppm, ou seja, 0,005% de variação da tensão. Temos aqui o painel frontal com indicação de tensão, analógico, né? Nessa época que ela foi feita, que ela foi fabricada, os indicadores digitais estavam aí começando a aparecer. E ela tem então indicadores analógicos, tensão e corrente. Conforme eu já mencionei, ela vai até 18 volts. Na verdade ela chega até 20, mas com a carga máxima ela vai até 18 e 2 amperes. Ela tem um ajuste de tensão super fino, ó. É um potenciômetro de 10 volts, com esse vernier, com esse dial, né? Extremamente preciso e calibrado. Então, por exemplo, se você programa aqui 0,1 volts, ó, eu dei 1/10 da primeira volta. Esse valor é cravado, eu já vou mostrar para vocês a precisão desse potenciômetro, é incrível. Então, por aqui você consegue um ajuste fino de tensão sem precisar de medidor digital, porque o galvanômetro ele dá uma indicação apenas por cima, tá? A precisão dele, ó, é classe 2,5. Ele tem 2,5% de precisão, né? Ele tem um erro muito grande para essa classe de instrumentos. É apenas para a gente ter uma indicação ali razoável, né? E aqui na corrente, eu já vou explicar quando eu abrir a fonte, né? Mas ela tinha um potenciômetro de uma volta só. Então ela ia até aqui, né? Aí eu troquei, coloquei um potenciômetro também de 10 voltas para melhorar a precisão do ajuste de corrente. Para você selecionar a tensão, você tem 3 ranges de 0 até 10 volts, né? Até as 10 voltas aqui. Colocando a chave aqui, você tem de 5 até 15 volts. E aqui, de 10 até 20 volts. Ela é uma fonte que trabalha nos modos CC e CV, ou seja, ela consegue fornecer tensão constante ou corrente constante. Isso é muito bacana, né? Que você consegue limitar a corrente máxima que você quer fornecer para o circuito, proteger, né, o circuito caso ocorra algum curto, algum problema. E ela tem uma coisa que é fantástica e que é necessária em fontes de precisão, que é fornecimento da tensão, né, e da corrente a 4 fios, conexão Kelvin, né, ou também
No caso de fontes, esse método é chamado de Remote Sense. Então, para que serve isso? Imagina que eu queira conectar uma carga. Peguei aqui um banco de resistores. Eu quero conectar a minha fonte, a minha carga, e ajustar aqui. Vamos supor que eu precise aí de 3 volts, precisamente, né, na carga. Aí eu conecto, tudo certinho, com um par de fios, né, ajusto aqui e vamos supor que minha carga drene aí 1 ampere de corrente. Se você pegar um multímetro e medir a tensão aqui nos terminais de saída, você vai ler os 3 volts cravados, né, precisamente ajustados. Agora, se você medir na carga, você vai ler menos do que 3 volts. Por quê? Você tem a queda de tensão dos fios. Então, por meio da conexão a 4 fios, ou o método chamado Remote Sense, você consegue compensar essa queda de tensão, tanto dos fios quanto da resistência de contato. No caso, por exemplo, se você utilizar garras de jacaré, né, você vai ter uma resistência de contato das garras com os terminais da carga. Eu já vou explicar isso na prática. Ela tem essa função que é muito bacana, isso dá uma precisão muito maior para a fonte. E ela é bem simples de operar, né? Ela tem essa chave multifunção para ligar o instrumento, né? Aqui eu tenho a primeira função, é o Voltage Check, que é bem bacana. Você consegue checar a tensão antes de liberar ela nos terminais. Então, com a chave aqui nessa posição, você programa a tensão, por exemplo, 5 volts. Temos 5 volts agora, mas ainda não temos, se nós formos medir aqui, ó, com o multímetro, nós não temos ainda tensão aqui nos terminais de saída, ó. Tá zerado. Para proteger a carga, né? Então, antes de você liberar a tensão, você programa. E aí eu venho aqui, ó. E já alimento a minha carga. Eu tenho uma outra função, que é o Current Check. Que é também para checar a corrente, ó. Então, por exemplo, aqui eu estou no modo CV, né? Já vou explicar a diferença. Eu venho aqui, ó, esse aqui, o botão ele não fica travado, então eu preciso ficar segurando ele, ó. Basicamente o que ele faz é pôr em curto os terminais de saída para você ajustar aqui o máximo de corrente que você quer, ó. Então eu posso fazer esse ajuste primeiro, por exemplo, 1 ampere. E pronto. Já libero tensão nos terminais de saída. E o modo CV e CC, tensão constante, constant voltage, e corrente constante. Boa parte das fontes de bancada, mesmo essas nacionais, né, Minipa, ICEL, elas possuem também essa função CV e CC. E ela é uma função automática, assim como nessa fonte também. Ou seja, programo aqui, ó, 1 ampere, 5 volts. Se a minha carga estiver drenando até 1 ampere, a fonte vai operar aqui no modo CV, ou seja, ela vai manter a tensão na carga constante, a tensão de 5 volts. Se a minha carga, ainda que por um breve período, ela ultrapasse o patamar de 1 ampere, ela vai entrar no modo CC, corrente constante, ou seja, ela vai rebaixar a tensão de modo a manter 1 ampere como máximo de corrente. Então é assim que funciona o modo de tensão constante e corrente constante. E a fonte faz isso de forma totalmente automática. Então, por exemplo, ó, vou conectar aqui uma carga de 4 ohms. Está feita a conexão. Agora vou liberar a tensão, ó. Primeiro eu vou programar, né, para 4 volts. 4 volts. E vou programar para 1 ampere.
que eu vou ter 4 volts sobre 4 ohms, vou ter corrente de 1 ampere. Liberei a tensão. Agora vamos medir, né? Quanto está chegando na carga. Vou medir aqui nos terminais de saída da fonte. Então, ó, na saída 3.995 volts. Precisamente 4 volts nessa carga resistiva. Então, nesse caso, a fonte está operando, ó, no modo CV, tensão constante. Então, ela está mantendo a tensão que eu programei aqui. Agora, se por um breve momento, né, como eu ajustei para o máximo de 1 ampere, se eu quiser aumentar a tensão, olha o que vai acontecer. Veja esse indicador. Ele mudou para o modo CC, corrente constante, porque ele está limitando a corrente. Ó. Agora, mesmo que eu aumente aqui, ó, praticamente nós não vamos ter mudança na tensão. Uma mudança muito pequena, praticamente nada, né, de diferença. E a fonte agora está sendo controlada por esse potenciômetro, ó, corrente constante. E aí eu consigo delimitar o quanto de corrente que eu quero na carga. Então essa transição vocês viram que foi automática. Não foi preciso mudar chave nenhuma. Simplesmente, ó, ela faz isso de forma automática. Chegou no patamar, chegou no limite, ela já muda para corrente constante. O ponto de comutação entre os modos CV e CC nessa fonte é extremamente rápido e preciso. Ó. Basta uma pequena diferença, ó, praticamente nem estou movendo o potenciômetro aqui. Ó, veja, uma diferença de 0,001 volt, ou seja, 1 milivolt de diferença, já é o suficiente para ela comutar do modo CV-CC. É uma comutação bem rápida, isso é muito bom, isso é importante, principalmente se você vai alimentar cargas eletrônicas bem sensíveis, né? É importante que seja rápida essa comutação para proteger a carga. No caso de um curto, alguma coisa, algo acidental, né? Aí se você tem uma fonte que consiga fazer isso de modo mais rápido possível, você protege a carga contra sobrecorrentes, né? E agora então vou explicar o método do Remote Sense, ou alimentação a 4 fios, né? Então suponha que eu queira alimentar essa mesma carga de 4 ohms com 8 volts e eu preciso exatamente de 8 volts aqui na carga. Então eu pego lá meu par, né, de banana jacaré. Esse daqui tem 1 metro de comprimento. Faço a conexão na fonte e na carga. Programo aqui exatamente 8 volts. Como é uma fonte de precisão, consigo fazer isso de forma bem tranquila. E agora eu espero, né, poder ter exatamente 8 volts aqui em cima dessa carga resistiva. Então primeiro eu vou limitar a corrente aqui, ó, para 2 amperes. E pronto. Vou instalar um multímetro aqui na carga para verificar se realmente vão aparecer 8 volts aqui nos terminais do resistor, né? Vou liberar a tensão. E olha só o que nós temos. 7.706 volts. Estamos tendo uma queda aí considerável, né? De 0.3 volts. Pergunta, de onde está vindo? Onde está havendo essa perda tão absurda, né?
Programei aqui 8 volts, mas a carga está recebendo apenas 7.7. O problema está aqui, ó. Resistência dos cabos. Então, como eu faço para corrigir esse problema? Tendo uma fonte de 4 fios, conexão a 4 fios é muito fácil. Então, nesse modelo daqui, basta fazer isso, ó. Ela possui essas barras. Quando eu quero operar a fonte a 2 fios, igual a esse exemplo que eu acabei de dar, eu deixo essas barras aqui, ó, que ela conecta o terminal de saída com o terminal sense, negativo e também positivo. Agora, quando eu quero operar 4 fios, eu tiro as barras de conexão. E daí eu vou utilizar um outro par de fios, né, banana jacaré, e faço a seguinte conexão: o terminal positivo do sense, eu conecto o terminal positivo na carga, e obviamente o terminal negativo do sense também no terminal negativo da carga. E aqui na fonte a mesma coisa, né? Agora, se eu liberar a tensão na carga, ó, com essa conexão nova, cravados 8 volts, conforme programado aqui no dial. Esse tipo de equipamento, com essa conexão a 4 fios, ela compensa as perdas aqui no cabo principal, né? A corrente principal, essa corrente de 2 amperes, ela está circulando só nesses cabos, ó, do output. Nesse cabo trançado aqui, conexão sense, tem uma corrente muito pequenininha, apenas para compensação da queda de tensão, né? Porque esses terminais eles vão diretamente conectados aos amplificadores de erro aqui da fonte. Então essa é uma conexão muito bacana, principalmente em fontes de precisão. Ela é totalmente necessária para você fazer essa compensação das perdas, né? Tanto pela resistência de contato quanto pela queda de tensão dos cabos, né? E se eu for medir a tensão agora que sai aqui da fonte, aqui dos terminais de saída, né? Temos 8, eu conectei ao contrário, né? Basta inverter, ó. 8.306 volts. Lembra quando eu estava utilizando os 2 fios que eu medi 0.3 volts de queda? Vejamos agora, 0.3 volts a mais aqui na fonte para compensar aquela queda dos cabos, né, que era de 0.3 volts. Então é isso que a fonte faz. Ela faz essa compensação das perdas nos cabos e também na resistência de contato aqui dos terminais, né? E aqui atrás nós temos o dissipador de calor com os transistores de potência, são 2 em paralelo, 2 SD867. São transistores para 10 amperes, até 10 amperes, né, de corrente de coletor, e 100 watts de dissipação máxima. Eles estão um pouco aí abaixo em termos de capacidade de corrente e dissipação que os 2N3055, né, que são transistores clássicos aí, utilizados em fontes de alimentação. Esse modelo, ele por ser um equipamento para o mercado japonês, né, você praticamente não encontra isso daqui aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também, pouquíssimos anúncios, tá, desse modelo, dessa marca no caso. Então, por ser algo para o mercado japonês, ela trabalha com a tensão de 100 volts. Então, para usar essa fonte, você até pode colocar no 120 volts aqui do Brasil, né? 127, mas ela sofre um pouco mais. Ela vai dissipar mais calor aqui nos transistores de potência. Então, o ideal mesmo é utilizar um transformadorzinho. Eu estou usando aqui um Variac para fazer essa demonstração, né? Mas o bacana é ter um transformador para rebaixar essa tensão para que ela trabalhe aí de forma mais fria. E aqui do lado nós temos o que é bem bacana nessa fonte. Ela é bem fácil de abrir.
Você tira esses parafusos, você já tem acesso à tampa, né, ao circuito, de maneira bem tranquila. Em geral, a qualidade desses instrumentos, né, a qualidade de fabricação é algo excepcional, né? Se a gente reparar aqui, ó, o cuidado que os engenheiros tiveram, utilizaram, ó, terminais banhados a ouro aqui nas saídas, né? Justamente para diminuir a resistência de contato e também para evitar oxidação ao longo do tempo, né? O dial também, a qualidade dele é algo impressionante, ó. O que faz essa fonte ter uma grande precisão, né? Tamanha precisão? Qual que é o segredo por trás aqui dessa tampa? Então, olhando o catálogo dela, né? Que aliás foi o único documento que eu encontrei, e lá tem as especificações bem detalhadas, né? O fabricante garante uma flutuação máxima de tensão de 1 mV dentro de todo o range, né? De 0 a 18 volts e de 0 a 2 amperes, e um coeficiente de temperatura de no máximo 50 ppm, né? Ou seja, 0,005% de variação da tensão com a temperatura, né? Conforme ocorre a variação de temperatura, ou seja, ela é bem estável. Para vocês terem uma ideia, fontes convencionais, essas Minipas, ICEL, mesmo fontes um pouco mais bem fabricadas, né? Tektronix, enfim, fontes de bancada convencionais, elas têm aí no máximo 200 ppm de coeficiente de temperatura. Isso nos melhores casos, hein? Mas no geral é em torno de 500 ppm, 1000 ppm de coeficiente de temperatura, ou seja, 1000 ppm nós estamos falando de 0,1% de variação da tensão, né? Tensão e corrente também. Mas aqui o fabricante garante 50 ppm, tanto para tensão como corrente também, no modo CC. É um excelente número, tá? Já é referente aí a equipamentos de precisão mesmo, fontes de precisão que chegam aí nesses patamares. Então o segredo está aqui, ó. Vamos desmontar. Aqui nós temos ela por dentro e a peça, a grande estrela desse equipamento está aqui, ó, o LM399H. Esse daqui é um diodo Zener, pessoal, de precisão, e dentro do mesmo chip, né? Ele é monolítico, dentro da mesma pastilha de silício, ele possui um circuito que aquece, que mantém o Zener aquecido a uma temperatura sempre constante, ou seja, independente da variação da temperatura externa, o chip está sempre na mesma temperatura de trabalho. E o coeficiente de temperatura desse chip aqui, do LM399, é de incríveis 0,5 ppm por grau. Isso dá 0,00005% de variação para cada grau centígrado de mudança, né, de variação da temperatura externa. Você encontra essas referências em multímetros, né? Por exemplo, aqui no HP que eu tenho no laboratório, HP34401, você tem o LM199, que é a versão um pouco mais estável, né, do LM399. Nesse aqui, nesse GW Instack GDM8246, você tem também, nós temos o LM399 como referência. Os japoneses, eles capricharam mesmo, eles usaram uma referência de altíssima estabilidade nessa fontezinha aqui. Isso daqui é um ponto muito bacana desse equipamento. Então, para atingir o grau de estabilidade e precisão de 50 ppm, né, aqui na saída, foi preciso adotar aí um LM399
E também alguns resistores, né? Isso daqui é um componente, parece um capacitor, mas na realidade é um resistor, ó. É um resistor de precisão. Nós temos aqui atrás também. O fabricante utilizou alguns resistores de precisão e uma referência de alta estabilidade, além de um potenciômetro, né, de 10 volts. É um Beckman, potenciômetro de altíssima precisão também. Fora isso, é uma fonte convencional. Nós temos aqui um conjunto de operacionais, né? Temos 3 741. Esse daqui é para gerar a tensão de referência, né? Ele está em conjunto aqui com o Zener. E temos outros dois operacionais, que um responde pelo modo CC e o outro modo CV. Então, quando a fonte estiver no modo CC, nós vamos ter um desses operacionais assumindo o controle da realimentação. Assim que ela pular para o modo CV, quem assume é o outro operacional. Isso é feito de forma automática, graças a um circuito, né, muito simples, basicamente 2 diodos, ó, formando uma porta OR, uma porta OR, né? Então, ou esse assume controle, ou esse daqui. Temos uns trimpotes de precisão para fazer os ajustes finos, né? E de resto, temos aí o transformador, temos o shunt de corrente, temos um relé, não sei se dá para enxergar aqui, um relé para o chaveamento dos steps do transformador. E aqui na saída, aquela chave, né? Uma lâmpadazinha incandescente para iluminar aquele indicador CVCC. Os 2 galvanômetros. E só isso. Os capacitores de filtragem, né? Os retificadores, ó. Basicamente, de resto, é uma fonte linear convencional. Aqui eu fiz a troca, né? Era um potenciômetro de 1 volta. Coloquei um Burns aqui, multivoltas, para melhorar a precisão no ajuste de corrente. Então essa é uma fonte totalmente diferente da outra Metronics que eu tenho, que ela fornece até 5 amperes, né? E até 63 volts na saída. Então uma fonte de potência muito pesada, uma outra classe de instrumentos, né? Ela também possui conexão Kelvin. Inclusive eu fiz a conexão Kelvin, né? Ela é um modelo que não tem terminais de saída na frente, no painel frontal. Então eu fiz lá uma adaptação em que eu coloquei também a conexão Kelvin. Mas ela tem uma classe, um grau de precisão e estabilidade muito piores do que nessa daqui, né? Inclusive aquela fonte, o circuito é totalmente discreto, ela não tem amplificadores operacionais, nenhum circuito integrado. É 100% feita com transistores e circuitos discretos. E a referência lá é um Zener com uma boa estabilidade, mas não é um Zener de alta precisão. Mas também é um instrumento muito bem fabricado, muito bem montado. Então o know-how deles em fontes de alimentação já é bem antigo, né? E bem sedimentado no mercado, pelo menos no mercado japonês. Você não vai encontrar essas fontes à venda por aí, a não ser que você compre lá no Japão, no eBay, né? No Japão, ou algum site de leilão japonês. Você até vai encontrar algumas dessas à venda. Eu tive a sorte de ter um vendedor aqui no Brasil, né? No Mercado Livre, que possuía 2 dessas fontes. E eu comprei uma delas aqui estava em melhor estado. Eu consegui comprar. Paguei um preço bem barato, né? Menos de R$700. Eu acho barato. Muita gente acharia loucura pagar R$700 num equipamento com 40 anos de idade, mas eu acho barato pela qualidade e pela precisão. Então, de vez em quando, a gente acha umas pérolas perdidas lá no Mercado Livre e coisas que valem a pena ser compradas, né? Vale a pena o sacrifício para você ter um instrumento único, instrumento raro e, acima de tudo,
Instrumento com qualidade. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para que deixem um like e também se inscrevam no canal da CB Trônica. Muito obrigado e até a próxima.